Quero falar de orçamento secreto. Aí você vai pensar, pois bem, orçamento secreto não existe mais, o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional, não podia ter orçamento secreto. Só que em 2023, o governo liberou 7,9 bilhões em emendas públicas para atender deputados e senadores sem que os nomes deles aparecessem para órgãos de controle e em pedidos de lei de acesso à informação. São as chamadas LAI, né, aqui no nosso jargão jornalístico. Sempre que a gente pede uma LAI, a gente quer ter acesso a alguma informação que traga transparência para a forma como o dinheiro público está sendo gasto. E a reportagem do portal UOL mostra que os recursos eram das extintas emendas de relator, mais conhecidas como orçamento secreto. O que aconteceu, né? Lá atrás, quando o Supremo Tribunal Federal definiu e determinou que o orçamento secreto era inconstitucional, esse dinheiro que sobrou, ele volta ali e foi distribuído para que os ministérios pudessem, então, fazer os seus investimentos. Só que parte desse dinheiro foi negociado, então, por meio dos ministérios com os parlamentares, chegou até essas bases, mas não de uma maneira em que as pessoas pudessem acessar quais eram os deputados e senadores que estavam tendo acesso a essa grana. Então, vem aí, de alguma forma, um orçamento secreto ressuscitado, hein, Alan Gani? Totalmente, inclusive até no nome, né? RPix, que é a mesma coisa que RP9 em algarismos romanos. Você gostou dessa, né? Isso é boa, RPix, né? Ele gostou dessa. 9. Mas veja só, Evandro, quantas vezes nesse programa a gente não falou que o orçamento secreto ele continuava? Porque o problema não é a emenda impositiva, o problema não é um cronograma de pagamentos, o problema não é esse. O problema é a falta de transparência na distribuição das emendas e para onde elas estão indo. Esse que é o problema. Quem é que tem o controle da emenda? É o Poder Executivo, mas aí negocia com os líderes do Congresso e estes líderes do Congresso, eles vão distribuir essas emendas ou parte delas sem nenhum critério, sem nenhuma transparência. É a gente aqui, como cidadão, cobra essa transparência, afinal de contas, é o nosso dinheiro. Ou seja, não mudou absolutamente nada. Apenas o Supremo Tribunal Federal decretou inconstitucional o orçamento secreto, mas na prática ele continua do mesmo jeito. E é curioso como alguns setores da imprensa agora chamam o orçamento secreto. Falam emendas sem transparência. Um eufemismo, é claro, para o orçamento secreto. Nesse caso, né, esse dinheiro ele vai sendo mapeado pelos assessores dos parlamentares em ambas as casas, mas, segundo o que mostra a reportagem, não é possível você identificar quem são esses parlamentares, ou de que forma ou para quem esse dinheiro chegou. E essa falta de transparência, claro, não pode acontecer quando a gente fala de dinheiro público. Aliás, é uma coisa interessante. Se esse dinheiro fosse bem aplicado, os parlamentares seriam os primeiros a querer divulgar, porque isso dá voto. Olha, usei esse dinheiro aqui para melhorar a situação aqui num posto de saúde, usei esse dinheiro para reformar uma determinada escola, porque isso daria voto. Mas esse orçamento secreto, essa emenda, é tão perversa não só pela falta de transparência, mas pelo seu papel. Porque se você tem vergonha de dizer para onde é que você está mandando o dinheiro, você imagina que coisa boa não é, Evandro? Ou você usa o dinheiro para uma coisa boa, a primeira coisa que você quer fazer é sair contando o que você está fazendo. Porque esse é um jeito de você se beneficiar politicamente. Então, isto mostra que o orçamento secreto só mudou de nome, que a ausência de transparência na utilização de determinadas verbas parlamentares continua e que o seu fim provavelmente é um fim escuso, porque se fosse bom, todo mundo queria tocar tambor para dizer eu que fiz isso, eu que ajudei a contribuir para essa obra. E Perno, tá faltando tocar tambor aí? Significa que alguma coisa está errada? Muita coisa claramente está errada, né? Porque, veja, por exemplo, a gente sabe que alguns políticos eles gostam de mandar, por exemplo, mandar dinheiro lá para o prefeito, fazer quadra poliesportiva. Sim. Isso aí era uma das coisas preferidas aí há algum tempo atrás. Quadra é bem... Quadra é um negócio clássico. Popular. Quadra poliesportiva é muito comum. Se agora eles não conseguem mostrar que eles estão mandando dinheiro, ao menos para fazer as quadras, eu diria para você que tem muita coisa esquisita, né? Então, veja, no fundo, Evandro,
até para não me alongar muito, eu torço para que algum parlamentar de algum partido pequeno, porque isso geralmente é iniciativa de parlamentar de, né, siglas com poucos deputados, com poucos senadores, procurem lá o STF para de novo tentar barrar esse negócio. De novo, fazer o que fizeram 2 anos atrás. Porque, assim, o cheiro de pouca vergonha está evidente. Você também acha, hein? Eu acho sim, Evandro, mas uma coisa que me chama a atenção é que nós tivemos, por exemplo, na época de Jair Bolsonaro, o PT, os opositores de Bolsonaro criticavam, né, essas emendas do orçamento secreto e todo aquele tipo de crítica. E determinadas figuras políticas se colocaram como sendo opositores dessa medida e colocaram que quando assumissem o poder fariam diferente. E agora fazem a mesma coisa. Como bem colocou a Langani, faz uma mudancinha de nome só, mas o teor, a base, a organização, ela é a mesma. E esse tipo de coisa que eu coloco, que acaba afetando especialmente a democracia, porque é esse tipo de prática de só criticar quando está fora, mas quando senta na cadeira fazer a mesma coisa, que leva o eleitor, que leva o cidadão à descrença com relação aos homens públicos, à descrença com relação à política. Então, muitas vezes é muito fácil a gente falar, nossa, as pessoas ficaram descrentes, as pessoas procuraram alternativa de outsiders e tudo mais. Ora, isso é culpa de quem? Isso é culpa da própria política, que fala, mas na hora que senta na cadeira faz a mesma coisa. Concorda, Gani? Absolutamente. Inclusive, até o próprio presidente Lula utilizou isso na campanha, vou acabar com o orçamento secreto. E o orçamento secreto, ele continua do mesmo jeito. Setores da imprensa ou intelectuais que apoiaram também o presidente Lula. E agora, como é que vocês ficam? Vão usar o nome, uma suavização, emenda sem transparência? Por que vocês não utilizam o orçamento secreto? Porque na sua essência não mudou absolutamente nada. E a decisão do Supremo foi acertada e agora tem que refinar ainda mais essa decisão aí e acabar com essa prática que é muito ruim para o país.